Olá pessoal, sou o professor Ricardo Vital, acredito que todos já conhecem, a gente já passou, já estudou juntos. E neste momento a gente está aqui para conversar e ter um diálogo sobre a disciplina, uma das disciplinas mais importantes para o conhecimento e aprendizado de vocês, que é a disciplina de urgência e emergência. Para a gente conversar um pouquinho sobre urgência e emergência, a gente precisa conhecer todas as áreas que abrangem a urgência e emergência. A gente conta com, em uma urgência, a gente conta com a ala vermelha, a gente conta com a ala amarela, a gente conta com a área verde, a área azul, a gente conta com o local da medicação, o posto de enfermagem, a gente conta com os banheiros, com uma copa para alimentação, a sala do médico, o repouso da enfermagem, o repouso dos enfermeiros, o repouso dos técnicos. Então, é muita coisa que a gente vai discutir, que a gente vai conversar aqui nesta disciplina. Porém, hoje eu quero mudar um pouquinho a estratégia com vocês. Eu vou colocar os temas específicos e no final da disciplina a gente vai juntar tudo e montar simulações de urgência e emergência. E neste momento eu preparei para vocês uma aula bastante importante. Que aula é essa? A aula de urgência e emergência voltada à sedação. É isso mesmo, acho que vocês nunca tiveram uma aula falando sobre sedação. Ricardo, eu só vejo as pessoas falando, o médico mandando administrar, mas muitas vezes você não entende o que estão falando. Pois é, você não entendia até hoje. Neste momento eu vou te passar um protocolo de sedação e é sobre isso hoje que a gente vai estudar, tá certo? Vamos começar do fim, tá? E chegar para o começo até a triagem. A gente vai fazer esse processo de construção do final para o começo. Então, o final de tudo é quando o paciente está sedado, está entubado, e aí começa a fazer, possivelmente, quando a gente fala de pequenas urgências, fazer as transferências. Então, neste momento, eu convido a vocês a estudar um pouquinho sobre o protocolo de sedação de manutenção de pacientes entubados, tá certo? Você, profissional técnico de enfermagem, que estudante de enfermagem, na verdade, e está querendo adquirir conhecimento sobre intramuscular, corre para semiologia, semiotécnica e fundamentos. Você que quer saber se o bis é lateralizado quando é intramuscular, dá uma revisada em fundamentos, cara. Por quê? Porque aqui a gente vai discutir sobre a única específica melhor forma de controlar e conduzir uma urgência e emergência. Então, é sobre isso que a gente está aqui conversando hoje, neste dia, tá? Introduzindo com urgência e emergência. Nesse momento eu quero que você pegue seu caderno e o seu lápis, tá? Ou sua caneta, dá uma pausa nesse vídeo, tá bom? E vai buscar seu caderno e sua caneta, porque tudo que você aprender aqui, você vai levar para o resto da sua vida, tá certo? Quero dizer a vocês também que eu vou colocar vocês para ver e olhar a prática de uma urgência e emergência, como aprender a mexer em bomba de difusão, como aprender em respirador, enfim, vou levar vocês a uma dimensão que vocês nunca viram na face da Terra, tá certo? Então, vem junto comigo. Então, coloca aí no caderno, dá uma pausazinha e coloca aí: sedação de manutenção em pacientes intubados, tá? Então, como é esse protocolo de sedação, Ricardo? Mas quem faz é o médico? Pois é, o médico. Mas isso também não quer dizer que você tem que ser leigo no assunto. Você precisa conhecer os protocolos de sedação para que você não fique perdido em uma urgência. Então isso é muito importante você adquirir este conhecimento, tá certo? Então, objetivo, escreva aí o objetivo: padronizar os procedimentos de sedação de manutenção para pacientes, tá? Para pacientes que estejam em estado grave, precisando de intubação e sedação de manutenção. Gente, o que é considerado um paciente grave? É aquele paciente cuja sua vida está em risco, a cuja sua vida está em perigo, em possível morte, em possível óbito. Então, esses pacientes, eles são conduzidos à intubação. Por quê? Porque eles precisam proteger as suas vias aéreas, tá certo? E o seu sistema cardiovascular também, tá certo? Com as medicações você controla o ritmo cardíaco e controla a, a
e controla o ritmo respiratório, tá certo? Pelo ventilador mecânico. Então, padronizar, escreve aí, qual é o objetivo? Padronizar os procedimentos de sedação de manutenção para pacientes que estejam em estado grave de intubação e sedação de manutenção. Então, esse é o ponto 1, tá certo? O paciente está grave, tem que ser intubado, tá? Ponto 2, coloca aí o ponto 2, dá uma pausazinha. Aplicabilidade. Aplique-se aos profissionais médicos, como eu falei agora há pouco, relacionados diretamente na assistência à urgência e emergência do hospital. Tá bom? Isso não quer dizer que você não tem que saber. Você precisa saber sim qual medicação que você está usando. Professor, então me fala aí nessa aplicabilidade quais são as medicações que se usam em uma sedação. Então anota aí, tá certo? Fentanil, midazolam, tá bom? Por enquanto, segura essas duas para não confundir tua mente. Então, grava aí, fentanil e midazolam. Ricardo, você vai descrever o que é fentanil e midazolam? Não. Pesquisa e vai procurar saber o que é isso, porque você pagou farmacologia, tá certo? Então, fentanil e midazolam. Por enquanto, são essas duas que a gente vai trabalhar e conversar. Vamos colocar mais uma, para vocês ficarem mais cientes. Aquela droga que o famoso Michael Jackson tomava, o Propofol, tá? Coloca aí também o Propofol. Só essas três por enquanto. Então, como eu falei, aplica-se ao médico, ao profissional médico, esse tipo de conduta. Porém, quem administra as medicações é o profissional de enfermagem, tá certo? Então, algumas siglas que você precisa aprender, eu vou dizer para você aqui, ó. EPI, coloca aí EPI, dá uma pausa, equipamento de proteção individual. RCP, reanimação cardiopulmonar. RCP, reanimação cardiopulmonar. Dá uma pausa aí. Tá certo? AHA. Você vai pesquisar hoje isso aí, tá bom? AHA, American Heart Association. Gente, esse é o local onde você vai encontrar mais coisas sobre a urgência e emergência. Tudo de urgência e emergência é baseado ali, tá certo? Esse grande site que você pode estudar bastante, tá certo? A American Association é uma organização americana para urgências e emergências. SATO2, saturação de oxigênio, tá certo? Deixa eu ver mais um que vocês podem ver. VCV, vou colocar essa também, ventilação com controle de volume, ventilação com controle de volume. IFR, frequência respiratória. E IOT, intubação orotraqueal. Então, quando eu falar IOT, intubação orotraqueal. Então, eu vou falar agora RCP, não vou falar mais reanimação cardiopulmonar. Vocês têm que aprender a se habituar com essas siglas, porque são elas que vão te desenvolver e a raciocinar muito mais rápido e sem perder tempo. Então, vamos falar também sobre a IOT, que é a intubação orotraqueal. Muito bem. Então, os pacientes que demandam atenção durante as manobras de compressão torácica e ventilação, a pronta disponibilidade de equipamentos de proteção individual, tá certo, gente? Então é muito importante essa proteção individual. Professor, qual é a proteção individual? Máscara, gorro, tá. Muito importante. Face shield ou óculos de proteção. Por quê? Porque agora a gente está usando um inesperado, né? Que é o coronavírus, né? O Covid-19. E aí é muito importante quando você for entubar alguém, se você estiver no local, você usar a sua N95 ou a sua Face Shield, tá certo? Por quê? Porque liberamos partículas de aerosol quando estamos em sedação, tá? Então, a avaliação é muito importante, a gente avaliar todo o contexto da situação, mas aí a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas a respeito da reanimação, tá? E aí vem pacientes que demandam atenção especial durante as manobras, né? A pronta disponibilidade de equipamentos tem que ter, como eu falei, e promover menor retardo para o início das manobras. Isso é muito importante. Por quê? Porque os pacientes que precisam, que estão em RCP,
e PCR, o paciente PCR precisam de urgência. Você não pode dizer, quem vai? Vai tu? Vai tu? Não, sou eu agora, tu vai. Não, peraí, vamos contar aqui. Vai um daqui a 2 minutos, vai outro daqui a 4 minutos. Não. É de imediato, alguém assume e começa a fazer as reanimações, tá certo? Então, a avaliação, letra A, desse ponto de PCR é o paciente de ventilação mecânica. Quarto ponto é esse, tá? Letra A, avaliação de pulso central ou ausência de respiração efetiva. Gente, a avaliação de pulso central é muito importante. Você pode olhar aqui, ó. Você pode olhar aqui, olha na femoral, na radial, na braquial, na carótida. Ou seja, você tem pedial. Você tem vários locais para você olhar a pulsação daquele paciente. Mas se você tiver com um monitor cardíaco monitorizando, se você tiver com oxímetro de pulso, você percebe aquela onda, tá? Você percebe aquela onda de pulsação do paciente. É muito importante você perceber essa onda, tá certo? Então, quando você vê aquele traçado bem baixinho, é porque uma coisa está de errado. Geralmente as ondas de pulsação, elas são bem fortes, tá? Então, se ela estiver em linha reta, é sinal de uma sistolia, o paciente está em PCR, tá? Letra B. Letra B. Desfibrilação em ritmos chocáveis não deve ser adiado. Desfibrilação em ritmos chocáveis não deve ser adiado para acesso à via aérea ou outros procedimentos. Então, percebeu que é um ritmo chocável? Ritmo chocável, um exemplo de ritmo chocável, a gente vai conversar sobre isso, tá? Todos os ritmos chocáveis e não chocáveis, mas só para adiantar para vocês, um exemplo de ritmo chocável é a fibrilação. Imagine o coração todo desgovernado. Ele não tem aquele ritmo. De repente, tá desgovernado, ventrículo para um lado, outro do outro, sem ritmo cardíaco, arritmíco. E aí é necessário um choque para ele retornar a pulsação. E a gente vai mostrar em outras aulas, tá certo? Letra C. Considerando a hipóxia uma das principais causas de PCR nestes pacientes, o acesso invasivo à via aérea deve ser priorizada, tá certo? Então, percebeu a hipóxia, você precisa dar essa prioridade à via aérea. Como se dá essa prioridade à via aérea? A gente tem que entubar o paciente, tá certo? Claro, é o profissional médico e a gente dá todo o suporte e assistência. Então, o médico, ele entuba o paciente, tá certo? Então, letra D, ventilação mecânica em acordo com as evidências disponíveis atuais, tá? Letra D, ventilação mecânica em acordo com evidências disponíveis atuais. Você tem que levar em consideração todo o material que você tenha. Não adianta o médico estar em algum canto, algum setor, que não tenha um tubo, que não tenha um ambu e só tenha um laringo. Não adianta, né? Então você tem que estudar e analisar todo o recurso que você tem naquele momento, tá? Mas prioridade é a ventilação. Se vê que não tem um laringoscópio, por exemplo, precisa-se de um ambu e vai tentando dar aquela pressionada na respiração mecânica, tá? Na respiração pelo ambu, o mais possível até conseguir um recurso ou encaminhar esse paciente ou estabilizar, tá certo? Letra E, paciente sob ventilação mecânica deve se manter conectado ao ventilador. Claro, agora a gente está falando sobre uma ventilação mecânica, não manual. Perdão, eu tinha falado mecânica, mas aí eu estava me referindo a um manual, tá? Respiração manual por ambu. Mas a ventilação mecânica é por um aparelho. A gente vai ver isso aí em breve. Eu vou mostrar para vocês como fazer uma respiração mecânica. Como é que o aparelho faz. Mas quem controla somos nós. Identificar e tratar as causas. Letra F agora. Letra E foi sobre ventilação mecânica, deve se manter conectado ao ventilador em circuito de ventilação fechado, tá? Então, letra F é tratar, tá? E identificar as causas potenciais mais comuns de APCR. Qual foi o motivo? Né? O histórico, a anamnese é muito importante, tá, gente? Antes de interromper, tá? Ou uma PCR, ver que está desistindo, sempre é bom
um profissional da equipe olhar e analisar, né, qual foi o motivo, tá certo? Com especial considerando para hipoxemia, acidemia ou trombose coronariana, tá? Então, identificar e tratar a causa potencial do motivo que levou aquilo ali, tá certo? Muito importante a gente identificar. Muito bem. Então agora a gente vai falar sobre um pouquinho do fluxograma da sedação. Então, pega teu caneta, pega teu papel aí, dá uma pausazinha e eu vou mostrar a vocês agora como fazer esse fluxograma. Então coloca aí agora um hashtag, bota fluxograma de sedação, tá? O que é que se tem que fazer? O que é que se tem que fazer? Vamos dar uma olhadinha agora. Você precisa pegar um soro fisiológico, coloca aí, SF 0,9%. Soro fisiológico, SF 0,9%. O que é que você vai fazer? Você vai pegar um soro de 250 e vai desprezar 80 ml. Então, se você pega, claro, é o médico que vai mandar fazer isso, tá? Isso é um protocolo. Isso é um simples protocolo. Tem N protocolos, mas eu vou ensinar vocês um protocolo. Então, você vai pegar um soro de 250 ml e vai diluir, vai desprezar 80 ml. Quanto vai sobrar? 170 ml, tá certo? Então, o médico vai mandar, na maioria das vezes, preparar, tá, 6 ampolas de midazolam, ok? Então, você vai pegar essas 6 ampolas, que vai dar aproximadamente 18 ml, porque cada ampola tem 3 ml. Vai anotando isso aí, isso é muito importante para a tua vida, tá? Você vai aspirar 10 ml, tá bom? De uma ampola de fentanil, tá? Aspira 10 ml da ampola de fentanil. Então, lembra-se que a gente pegou um soro fisiológico de 0,9%, 250 ml, tirou 80, ficou 170. Vou aspirar 18 ml de midazolam e vou aspirar 10 ml de fentanil, tá? Diluir as medicações midazolam e fentanil no soro de 170. Então, vou pegar meu soro de 170 e diluir naquele soro estas medicações. O que é diluir? É injetar lá dentro esse soro, tá bom? Fazer a medicação em equipo microgotas. Equipo microgotas. Cuidado, gente. Tem equipo macrogotas e equipo microgotas. Então, isso é muito importante você ter essa noção. Fazer a medicação equipo microgotas. Iniciar com 20 gotas por minuto. 20 gotas por minuto. Professor, se eu não tiver bomba de infusão, vai no olhômetro. Mas é importantíssimo, uma sedação, a gente fazer em bombas de infusão, tá? Porque ela vai dar a precisão daquela medicação sendo injetada. Então, equipa microgotas, tá? Equivale a 20 ml por hora. Perdão, gente. É 20 gotas por minuto, que equivale a 20 ml por hora na bomba de infusão. Veja que medicação forte. Em uma hora vai cair só 20 ml. Imagina uma seringa de 20 ml. Aquilo ali vai dar em microgotas uma hora de 20 ml na bomba de infusão, tá certo? Se não tiver bomba de infusão, vai ter que fazer, infelizmente, na contagem do cronômetro. Protocolo de dose-resposta, observando o nível de sedação do paciente, pode não aumentar mais de 10 microgotas por minuto. Protocolo de dose-resposta, observando o nível de sedação do paciente, pode não aumentar mais de 10 microgotas por minuto. Professor, o que é isso? Se dá 10 ml por hora a mais, até o efeito desejado. O que acontece? Tem pacientes que eles não conseguem ficar sedados. Então, se ele não consegue ficar sedado, a gente precisa aumentar, no caso, a prescrição médica, né? O médico vai prescrever, e se recomenda que ele coloque mais 10 microgotas. Ele colocando mais 10 microgotas, são 30 microgotas. Então, isso quer dizer que ele vai ter uma 30 ml por hora de fentanil com midazolam, sedativo forte, tá? Então, esse é um protocolo, um dos protocolos que eu peguei de uma instituição, e aí fica bem fácil da gente interpretar. Por quê? Porque se o médico chega, o paciente está lá precisando, eu já vou separando o material, eu não vou medicar sem prescrição médica. Mas assim que o médico der a ordem como uma situação de emergência, ele prepara isso, prepara aquilo, já tenho minhas ampolas prontas de fentanil, eu já tenho minhas ampolas prontas de midazolam, se é essas medicações que trabalham no setor, e eu já tenho um equipo ou microgotas, eu já tenho material
tá? De laringoscópio, pronto, lá eu já tenho um AMBU, então isso fica muito mais fácil de tratar o paciente, tá bom? Gente, espero que tenham gostado. O professor foi rápido, pois é, então você gostou, se foi rápido. Se foi rápido, você agora vai ouvir novamente para aprender. Foram muitas informações, você escreveu e não teve tempo de assimilar. Agora você vai prestar atenção no seu caderno e vai ouvir e ver a gente conversando sobre esses protocolos de sedação. Espero que tenham gostado, se divertido nessa aula e aprendam e levam para vocês para o resto da vida esse protocolo de sedação. Tchau, tchau e fiquem todos com Deus.